Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa jornada sobre os riscos jurídicos enfrentados pelos oftalmologistas. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de pedir perdão a vocês pelos ruídos oriundos aqui da praça. Ela está em reformas para esse fim de ano, né? Então vou falar um pouco mais alto para que vocês possam bem me compreender. Também eu gostaria de fazer uma retomada dos nossos vídeos anteriores, né? Nosso primeiro vídeo, nós comentamos questões relacionadas às responsabilidades dos médicos em geral, então a responsabilidade criminal, a responsabilidade administrativa e ética e a responsabilidade civil. Então, caso você se perca em algum momento deste vídeo ou do vídeo 2, eu recomendo sempre que você retorne esse primeiro vídeo e aos nossos outros conteúdos, né? No nosso segundo vídeo, nós falamos um pouco sobre dados estatísticos dos processos contra oftalmologistas no Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como tratamos de um caso no qual foi dado ganho de causa a um paciente. Hoje nós trataremos de outros dois casos também de responsabilidade civil, julgados no Tribunal de Justiça, no qual nos quais não são dados ganhos de causa aos pacientes, perfeito? Então vamos lá. O primeiro julgado é de 2009, uma cirurgia ocorrida em 98, então em 5 de outubro de 98, a paciente, a hora requerente, ela submeteu uma cirurgia com um Dr. Gio Nakamura. No pós-operatório, com dores muito fortes, o médico receitou medicamentos que não fizeram efeito. Passados vários dias, no dia 31 daquele mesmo mês, ela não suportando aquelas dores, ela foi até o Hospital Santo André e foi examinada pelo Dr. José Carlos Alvarenga, que, suspeitando de infecção, receitou outros medicamentos e determinou que ela retornasse no dia seguinte. Ela acabou internada durante 13 dias, mas ainda assim perdeu a visão do seu olho esquerdo e, portanto, gostaria de ser ressarcida, né? E, para bem julgar isso, o desembargador, o Dr. Francisco Loureiro, ele observou um postulado clássico, né, do direito médico e da responsabilidade consumerista em geral, que está estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que profissionais liberais, inclusive os médicos, eles submetem ao que se chama de responsabilidade subjetiva, isto é, só deve ressarcir caso configurada a culpa do profissional. Culpa esta que decorre de imprudência, negligência ou imperícia. Certo? E, bem, o que se constatou pela perícia, no caso, é que de fato existia infecção. A infecção chama-se endoftalmite. À época, pelo menos, era uma infecção muito rara, né, sobretudo no pós-operatório, e que, portanto, existia muita pouca pesquisa científica nesse sentido, né, pesquisas clínicas, e, em decorrência disso, inexistiam métodos profiláticos suficientes, né, e trata-se de uma causa exógena, né, decorre de uma causa exógena, e que, portanto, os médicos não poderiam ser responsabilizados a indenizá-la. Em suma, o que é dito aqui é, dizendo de outro modo, pelos elementos apurados, não se pode concluir que a perda da visão do olho esquerdo da paciente tenha decorrido de um erro médico, mas sim de uma predisposição justificada por outros fatores. Certo? Então, aqui é um julgado clássico de direito médico, né? E neste outro caso aqui, nós temos já de 2019, um caso no qual a requerente, a senhora Isilda, estava demandando do Centro Oftalmológico Alfredo Trajan e também da Porto Seguro, que era a seguradora deste centro. Ela diz que em janeiro de 2009, já passados 10 anos, ela procurou um oftalmologista para realizar exames, quando ela foi diagnosticada com catarata avançada nos seus olhos e assim, por isso recomendou-se que ela fizesse uma cirurgia urgente, né? Ela de fato submeteu essa cirurgia, que durou mais ou menos 3 horas, e foi liberada para sua casa, sendo orientada a tomar alguns medicamentos. No percurso de volta, ela já começou a passar mal e voltou para uma reavaliação de imediato. Ela foi atendida, né, por 2 médicas que constataram que a sua lente tinha sido dobrada, que ela precisaria então retornar no dia seguinte para uma reavaliação. Todavia, como ela seguiu sentindo essas dores muito fortes, ela foi ao pronto-socorro de
Pirituba, quando ela foi atendida por um terceiro médico, que identificou realmente a inflamação e que não havia sido implantada a lente intraocular. E sugeriu que ela retornasse dias depois, o que acabou não acontecendo em razão do alto custo do tratamento, né? E falou com seu plano, retornou àquele primeiro hospital, foi atendida por todos esses médicos aqui que nós estamos vendo. Seu problema todavia não foi resolvido e ela procurou ainda um outro hospital, o SEMA, né? Que seria um hospital realmente focado na área dos otorrinos e dos oftalmos. Todavia ela seguia em tratamento até a data da ação e ainda não tinha o seu problema resolvido plenamente, né? Não tinha sido plenamente curada. Ela também colocou no polo passivo a Porto Seguro, que também teve aqui a sua argumentação exposta, mas vamos ao que de fato disse a perícia, né? Então, o que a perícia disse é que o laudo de folhas 308 e 309 não foi identificado nos autos fato ou documento que pudesse caracterizar negativa de atendimento ou tratamento necessários aos diagnósticos apresentados tanto antes quanto depois da cirurgia realizada em fevereiro de 2009. Não foi identificado nos autos fato ou documento que pudesse caracterizar sugestão ou imposição técnica administrativa por parte do requerido na condução dos procedimentos médicos. Não foi identificado nos autos fato ou documento que pudesse caracterizar interferência do requerido na atuação médica autônoma e soberana relacionada aos procedimentos médicos realizados. Não foi identificada também desconformidade das condutas médicas frente aos diagnósticos apresentados tanto antes, durante e depois da cirurgia, sob a luz da literatura médica especializada. Ainda, respondendo a quesitos, a perguntas feitas pelas partes, concluiu o perito que a hipertensão ocular é uma complicação reconhecida após cirurgia de catarata, mesmo quando realizada sem complicações ou intercorrências pré-operatórias. Então, dessa forma, os advogados da autora acabaram não formulando nenhum tipo de pergunta ao perito. Então, concluiu o juiz que, apesar dos infortúnios experimentados pela autora, a responsabilidade pelo dano não poderia ser atribuída aos réus, pois o acervo probatório constante nos autos corrobora que foram adotadas as boas técnicas no atendimento da paciente. Perfeito? Então é isso, o desembargador Coelho Mendes era o relator no caso. Pois bem, meus caros, o que existe hoje, enfim, na responsabilidade civil médica em geral, é uma tendência cada vez maior de se atribuir o ônus da prova ao médico. Nos casos dos oftalmologistas em geral, existe um benefício, porque a maioria dos casos é resolvido pela perícia ou dos documentos ou do quadro clínico per se, né? E nessas ocasiões, o que é realmente importante para a atuação do advogado é bem formular os quesitos, bem entender do que se está enfrentando naquele caso e, para tanto, conseguir amealhar esses documentos para que o perito possa melhor decidir. Perfeito? Bem, eu gostaria de agradecer quem nos acompanhou todos esses dias e desejar a vocês um excelente final de ano. Talvez nós tenhamos mais algum conteúdo em dezembro, mas ainda estamos decidindo, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.